Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vim aqui para explicar então os exercícios que haviam ficado pendente, né? Então vamos lá, galera. Eu tinha feito ele aqui uma primeira vez, acabou dando pau aqui, né, no meu programa aqui de gravação, e aí eu tô voltando aqui para explicar ele novamente. Estou fazendo esse vídeo pela segunda vez. Mas então, como combinado, né? Só vou explicar mais detalhadamente as fórmulas que vocês não sabem, né? Então aqui, ó, nesse exercício aqui ele pediu o quê? Pedia aqui a soma de todos os trimestres. Então dando o total anual, então fiz um igual soma de B4 até 4, normal, né? Somei todos esses valores. Então, tranquilo, né? Aqui o total do trimestre aqui, ó, ele pedia a soma de todas as despesas, né? Então vou somar essa coluna aqui inteira, aqui desde o B7 até o B12. Somou também, tranquilo. Repito a mesma coisa para esse, para esse, para esse. Aqui a receita líquida é o que? É o valor anual, né, da receita bruta menos o total do trimestre, que vai gerar a receita líquida. Então eu pego o valor que está aqui, né, na nossa B4 menos o que está aqui na nossa B14. E aí eu faço uma fórmula simples, um igual B4 menos B14. Replico a mesma ideia para os demais. Agora aqui vem a principal, digamos, a nossa principal dúvida, né? Que ficou aí a aula para ser gravada. Então aqui eu vou realmente apagar aqui a fórmula e vou fazer com vocês para vocês acompanharem aqui a linha de raciocínio. Então, ó, apaguei e apaguei. Aqui qual que era a jogada, né? No nosso exercício ele pede algumas classificações. Então, no exercício ele falava que se a receita líquida, que é isso daqui que foi calculado, for menor que 1000, era para escrever a classificação prejuízo total. Caso contrário, se a receita líquida for menor que 5.000, era para escrever lucro médio. E se for maior que 5.000, lucro total. Então, eu vou clicar aqui e vou desenvolver a fórmula aqui com vocês. Vou colocar um igual. A fórmula é a C, né? Então, não tenho parênteses, igual C. Agora eu abro parênteses. Qual que é o teste lógico, então? Vou verificar o que está aqui no B15. Então, vou colocar lá B15, certo? Que é o valor, ele já circula ali pra gente, né? Se o B15, então, que é o valor aqui em questão, for menor que 1000, então ele vai digitar, caso isso seja verdade, ele vai digitar prejuízo total. Coloco então entre aspas duplas a palavra prejuízo total. Bom, agora a questão é a seguinte: se não for menor que 1000, então ele é maior, certo? Então é uma falsidade. Sendo uma falsidade, então eu abro novamente um C. Por que eu vou abrir esse C? Porque eu tenho uma outra condição após ele ser maior que 5.000. Então, caso não for menor que 1000, eu tenho uma nova condição. E se ele for maior que 5.000, eu tenho outra condição também. Então, quando eu tenho mais de uma condição, né, mais de uma condição em questão, aí eu tenho que colocar vários Cs encadeado, né? Então aqui, ó, ele não é menor que 1000, então se ele for menor que 5.000, então se o próprio B15, que é o teste em questão, for menor que 5.000, é só replicar, né, aqui o valor. Então, caso isso seja verdade, ele vai escrever aqui lucro médio. E caso isso daqui seja mentira, né, aí só sobrou uma opção, né, de acordo com o exercício. Caso for maior que 5.000, então escreveria lucro total e não outra forma, porque outra fórmula, porque não existe outra condição. Então, lucro total. Feito isso, fecha aqui, dá um enter. Provavelmente dá algum errinho aqui, ó. Às vezes erra alguma abertura, fechamento de aspas, quantidade de
No nosso caso aqui, ó, a gente errou a quantidade de parênteses, né? Ó, tem 1, 2, faltou fechar o último C. Ele está mandando o seu aceito que ele fecha automaticamente. Eu vou colocar que sim. E ele colocou lá, ó, lucro total. Então quer dizer, ficou realmente acima de 27 mil lucro total. Agora para replicar isso daqui, né? Coloco o mouse aqui, canto inferior direito, vira essa cruzinha preta e eu passo aqui para os demais. Sem nenhum problema, né? Então tem aqui o lucro total, lucro médio, prejuízo total, lucro total. E aqui por último é a soma do total do ano aqui inteiro, certo? Então essa fórmula era assim, tá? Você vai conjugando os Cs quando tiver mais de uma condição, tá? Se fosse então menor que 1000 prejuízo total e maior que 1000 lucro total, eu só precisaria de um C. Mas como eu tenho um valor intermediário, eu preciso de 2 Cs, né? Então eu preciso fazer isso. Se fosse 3 valores intermediários, eu iria precisar de 3 Cs e assim sucessivamente. Sugiro que vocês façam um exercício aí, repliquem isso, né? Vocês vão ter que replicar porque eu quero que me entregue na lista. Vocês não estão isentos de me entregar na lista o exercício, apesar de eu estar fazendo ele aqui, tá? Agora vamos para o próximo exercício. O próximo exercício também está pronto aqui. Eu vou apagar aqui, na verdade, ele e vou comentar a respeito, tá? Sobre o PROC-V. O PROC-V é um exercício, galera, que ele tem um intuito de, por meio de uma informação passada, ele carregar as outras. Então, por exemplo, a hora que eu passar aqui o nome, ele vai carregar automaticamente o endereço, o bairro, a cidade e o estado. Então ele é uma fórmula para procurar dados, tá? Então o que você vai fazer aqui? Como funciona o PROC-V, né? Você coloca igual PROC-V, abre parênteses. Na verdade eu não posso fazer ele aqui no nome, tá? Vou ter que fazer aqui para o endereço, por exemplo. Então PROC-V, abre parênteses, e aí eu coloco aqui como primeiro parâmetro onde eu vou buscar o valor digitado. Eu vou buscar o valor aqui, ó, no nome. Então eu vou colocar aqui, ó, onde eu vou digitar algo para ser buscado, no B10. Então eu coloco lá no B10. Então no B10 vai ser procurado um valor. Esse valor que for digitado aqui, ele vai ser procurado em que lugar? Em que tabela? Aqui. E aí, nesse caso, como eu quero digitar o nome e carregar os outros dados, eu tenho que selecionar a tabela inteira. Então, eu vou selecionar desde o A2 até o E7. Então, eu coloco lá A2, dois pontinhos, E7. Pronto, coloco aqui outro ponto e vírgula, certo? Então tá feito aqui também. E aí eu vou falar qual que é a coluna que eu quero carregar a hora que eu digitar o nome. Então, por exemplo, se eu digitar Eduardo, ele está na coluna 1, o nome. Não é essa a questão. Eu quero trazer o dado correspondente à linha em que o Eduardo está na coluna 2. Então eu coloco aqui 2. E passo aqui 0, que ele vai trazer essa informação somente se for verdadeiro. Dou um enter. Ah, tá, aqui faltou, né, o sinal de igual, né? Sem o igual, isso daqui não se torna uma fórmula, né? Dou um enter aqui, ó. Por enquanto eu não trouxe nada, mas se eu digitar aqui, por exemplo, aqui Érica e dar um enter, ó, ele já me traz Rua Tiradentes. Agora, para replicar para o bairro, cidade e estado, eu tenho que escrever novamente a fórmula. Professor, eu posso simplesmente arrastar aqui para baixo? Não dá certo, tá? Essa fórmula aqui não dá certo de arrastar. Eu tenho que realmente redigitar ela. Então eu vou copiar ela aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou colocar, deixa eu dar aqui vários Ctrl Z aqui. Acabei tirando a fórmula, né? Fazer ela aqui rapidinho de novo. Então PROC-V, acabei fazendo aqui
errando, né, na hora de copiar a fórmula. Vou colocar aqui B10 rapidinho, que então o valor que eu estou buscando, a tabela em questão, que é essa daqui, certo? O índice que eu quero trazer, que é o índice de número 2, e vou passar o 0 aqui, que é verdadeiro. Dou Enter e pronto, ó, o Tiradentes está feito aqui. Vou dar um Ctrl C nessa fórmula aqui. Mas, gente, pronto. Agora eu vou dar aqui um Ctrl V e vou só editar a coluna. Agora eu quero buscar a coluna 3, que é onde está o bairro. Então coloco aqui coluna 3. A mesma coisa para a cidade. Agora eu quero a coluna 4, que é a cidade. Então tá aqui Salvador. E por fim a coluna 5, que é o estado. Então ela é feita para buscar as informações sobre algo, tá? Então é uma ferramenta para busca, é uma fórmula para busca de dados. Se eu trocar aqui, apagar aqui a Érica, ó, dar Enter, da NDA em todas, mas vamos supor que eu coloco aqui Fernanda, ah lá, ele já carregou tudo sobre a Fernanda. Então é só prestar atenção em cada partezinha da fórmula e trazer a coluna correta, né? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí. Lembrando que esses exercícios devem constar na entrega da lista, tá? Por eu ter feito, vocês não estão isentos de fazê-lo. Então eu quero que vocês assistam o vídeo e façam. E treine, porque vai cair na prova. Falou, galera. É isso aí.